Bom, gente, muito bem, bem-vindo então para mais uma aula. Hoje nós vamos falar rapidamente sobre os múltiplos e submúltiplos, como que nós usamos as unidades de medidas, né? Como que fazemos as conversões quando são necessárias a partir dos múltiplos e submúltiplos, certo? Então nós temos conversado a respeito da importância das medidas na física, das grandezas na física. E aí nós vimos as 7 grandezas fundamentais e nós vimos que existe um sistema que vai determinar qual é a unidade de medida correta, né? Para medir cada uma dessas grandezas. E acontece que muitas das vezes a gente vai ter que fazer a conversão entre essas grandezas. Então aí é que entra os múltiplos e os submúltiplos. Né? O que são os múltiplos? São fatores que são adicionados à frente da grandeza para multiplicá-la, daí o nome múltiplo, né? Então, por exemplo, o K que é o mais famoso de todos, com certeza, ele significa multiplicar por 1000, então ele é um múltiplo, tá certo? Então, quando você vê que kg, quilogramas, são 1000 gramas, km, quilômetros, são 1000 metros, não é um multiplicador. Outro que é bem famoso é o C de centímetros, né? Então ele é um submúltiplo, ele indica uma divisão. Centímetro é dividir por 100, ou seja, centésima parte do metro. CG, às vezes você pode ver num remédio, alguma coisa assim, né? Centigrama é a centésima parte da grama. Então ele é um submúltiplo, ele é um divisor, tá? Bom, então vamos lá. O que que a gente na prática vai fazer bastante? Essa letra A é uma que a gente vai fazer muito, converter de quilômetro para metro. Então você está calculando uma velocidade, uma distância, está em quilômetro, tu precisa jogar dentro da equação, das equações da cinemática, e você não vai poder jogar em quilômetro. Quer dizer, às vezes pode, quando você vai calcular a velocidade em quilômetros por hora, você tem o tempo em hora e você pode até usar. Tudo bem? Então, como que eu faço a conversão? Bom, eu divido isso em dois grupos. Esse primeiro grupo é quando eu tenho um prefixo, um múltiplo, um submúltiplo, e eu quero que ele suma. O que eu estou querendo dizer com isso? Veja, ó, aqui eu tenho o K e eu quero que vire só o M, né? Eu tenho KM e eu quero que vire só um M. Então eu tenho que tirar aquele múltiplo dali. Então isso é muito fácil. Horas, esse prefixo ele simboliza uma operação. No caso do K, multiplicar por 1000. No caso do Czinho, dividir por 100. No caso do Mzinho, que é a letra B, dividir por 1000. Ou seja, se eu operar, se eu realizar a operação, eu posso então trocar. Eu vou desaparecer, aliás, com o meu eu vou desaparecer com o meu prefixo, tá certo? Então veja, ó, vou escrever aqui embaixo, 0,35 km. Mas o que é K? É multiplicar por 1000. Então isso é o mesmo que 0,35 vezes 1000 m, tá? Então mantive a minha igualdade, não é? Tá certo? Então agora se eu fizer o 0,35 e multiplicá-lo por 1000, eu vou obter quanto que vai dar isso só em m, né? Se eu fizer a operação, vai me sobrar o m. Realizando essa operação, dá 350. Ok? Tá? Então, eu costumo dizer que esse é um primeiro grupo e é o mais fácil de todos, né? Porque eu tenho um prefixo, eu quero que ele suma, eu só vou, então, realizar a operação do prefixo com a operação que ele mesmo representa, né? Volta lá na tabela e você vai ver a operação de cada um dos prefixos. Tem o quilo, tem o mega, tem o giga, e são todos múltiplos, né? E os submúltiplos, tem o cent, tem o deci, tem o micro, tem o nano e assim por diante. Tá legal? Letra B, 45 milímetros para metro. Ok. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o prefixo mili para virar só metro, tá bom? Então, vou escrever aqui, ó, 45 milímetros, ou milímetros, né? Como a gente fala. O que é o mili, o mzinho? É dividir por 1000. Professor, de onde eu tirou isso? Volta lá na tabelinha, tá bom? Eu não posso voltar aqui, mas volta lá que você vai conferir cada um dos prefixos, tá legal? Depois desse material você pode acessar também o PDF.
Então, veja só, eu troquei o mili, que significa dividir por dividir por 1000. Então, tá tudo certo, né? Beleza? Então, agora, se eu realizar essa divisão, vai me sumir e só vai sobrar para mim o metro. Ok? 45 dividido por 1000 tem 3 zeros, vão andar com a vírgula 3 casas. Isto é o mesmo que 0,045. Se fosse o centímetro para metros, então 100 é dividir por 100. Então você pega e divide por 100. Tá legal? Ah, professor, o que daria para fazer essas conversões, a gente pode fazer todas por regra de 3? Sim, pode fazer todas por regra de 3. Você vai lá, 1 quilômetro é, letra A, por exemplo, 1 quilômetro é 1000 metros, 0,35 quilômetros é x. O que você vai encontrar? Encontrar que você vai ter que multiplicar o 0,35 por 1000. 45 milímetros para metro. Bom, 1 metro, 1000 milímetros, x metros dá quantos? 1 metro, 1000 milímetros, x metros dá 45 milímetros. Faz a regra de 3, você vai descobrir que no fim das contas você tem que dividir 45 por 1000, tá bom? Então, de certa forma, é o mesmo que uma regra de 3, é o que a gente está fazendo aqui. Beleza? Então, agora nós vamos para um outro grupo, que eu costumo dizer, que é quando eu tenho que colocar um prefixo. Tá? Quando eu tenho que colocar um prefixo. Letra C, olha só, eu quero converter 2,4 metros para centímetro. Então, eu não tenho nenhum prefixo. Eu só tenho a unidade de medida metro ali. E eu quero fazer que tenha um prefixo. Por alguma razão, eu quero converter isso para centímetro, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Bom, quando eu estou colocando um prefixo, eu estou colocando uma operação. Então, sabe o que a gente vai fazer? Para manter a igualdade, algo que a gente já faz bastante na matemática, se eu estou colocando a operação, ou eu coloco a operação do outro lado, ou eu faço o inverso da operação. Tá? Como assim, professor? Olha só. 2,4 metros. Então, vou escrever aqui 2,4 metros. Eu quero que vire dividido por 100. Aliás, vamos colocar aqui o centímetros. E você precisa lembrar que o C de centi é dividir por 100. Então, veja, meus jovens, é como se eu estivesse querendo colocar em um dos lados do sinal de igual uma divisão por 100. Como que eu faço isso sem alterar o valor? Ah, professor, coloca a divisão por 100 do outro lado também. Pode ser uma possibilidade. Ou eu vou cancelar a operação, a divisão por 100, no lado de cá. Como que eu cancelo isso? Bom, qual que é o inverso da divisão? Multiplicação. Se eu estou querendo colocar uma divisão por 100, eu posso cancelá-la com uma multiplicação por 100. Certo? 2,4 é o mesmo que 2,4 vezes 100 dividido por 100. Não é isso? Tá bom? Então, eu costumo dizer o seguinte, que quando eu quero colocar um prefixo, eu vou operar o valor com o inverso do que o prefixo representa, para compensar o fato de eu ter colocado o prefixo, porque o prefixo, ele é o quê? Uma operação. Então, para eu cancelar, para eu manter a igualdade, eu vou operar o número com o inverso daquela operação que representa o prefixo. Tá legal? Então, 2,4 vezes 100 é só crescer 2 zeros, vai ficar 2.400 centímetros, né? Não, é 240, tá? Você vai mover a vírgula duas casas, não é acrescentar 2 zeros, tá? Mover a vírgula duas casas. A vírgula estava aqui, andou uma é multiplicar por 10, andou duas é multiplicar por 100. Ok? Então, 2,4 metros é 240 centímetros. Tudo bem? E de novo, claro, dá para fazer tudo por regra de 3. Vamos olhar a letra D. A letra D é o que a gente, talvez, que a gente mais use aí na cinemática, tá? Converter de metro para quilômetro. Tudo bem? Veja, de novo eu tenho que colocar um prefixo. Qual é o prefixo que eu quero colocar? É o prefixo K. O que ele representa? O K representa
multiplicar por 1000. Tá? Então, eu vou pegar os 676, opa, eu falei multiplicar e coloquei dividir. Eu vou pegar os 676 e vou dividir esse valor por 1000, porque aí eu estou compensando o fato de eu ter colocado o prefixo multiplicar por 1000. Então, mantenho minha igualdade. Tá legal? Então, você está fazendo como eu disse para vocês, eu estou pegando e colocando e operando o número com o inverso do que o prefixo representa. O prefixo K é vezes 1000, eu vou dividir esse número por 1000. Tá? Por quê? Porque eu estou querendo colocar uma operação ali, tá certo? Então, eu preciso compensar isso. Tá legal? Então, dividir por 1000 é muito fácil. Você vai mover a vírgula 3 casas. Eu vou fazer aqui na frente. Isso aí vai dar 0. Isso aí vai dar 0,676 km. Ah, professor, mas isso aí era muito fácil. Eu já sabia de cabeça isso aí. Ah, beleza, tudo bem. Ah, professor, posso fazer por regra de 3? Tudo bem. Não tem problema nenhum, tá? A gente só está aqui mostrando a ideia, tá? Isso vai valer para qualquer prefixo que você venha a ter. Olha que legal, um prefixo que a gente usa bastante aí, bom, sei lá, nem usa mais, né? Mas mais na área de tecnologias, megahertz, né? Gigahertz, mega, enfim. Qualidade de foto, né? Mega. O que é o mega? Esse M maiúsculo. É o multiplicar por 1 milhão. Então, onde você tirou isso, professor? Volta lá na tabela, tá? Multiplicar por 1 milhão. Esse é o mega. Então, eu tenho 735 mil hertz e eu quero converter isso para megahertz. Então, eu estou querendo adicionar uma multiplicação por 1 milhão aqui no meu valor. Tá? Então, o megahertz, mega é multiplicar por 1 milhão. Tá? Exceto na informática, que um megabyte tem um pouco mais de 1 milhão de bytes. Certo? Então, o que eu vou fazer? Se eu quero pôr uma multiplicação por 1 milhão, vocês já entenderam o meu esquema? Eu vou operar o número com o inverso do que o prefixo representa. Tá? Então, eu vou pegar os 735 mil, vou colocar aqui embaixo, tá? Eu vou colocar nessa forma aqui, ó, para otimizar espaço. E vou dividir ele por 1 milhão. Tá? Quando eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Dividir por 1 milhão. Mover a vírgula 6 casas. Tá? Então, essa divisão por 1 milhão empata ou compensa a adição do prefixo mega. Então, dividir por 1 milhão e mover a vírgula 6 casas, isso aí vai dar 0,735 megahertz. Tá ok? Então, a tabela de múltiplos e submúltiplos é uma coisa que você sempre pode ter acesso. E aí a ideia, então, para você usar os múltiplos, fazer as conversões é essa. Então, lembra que eu dividi em dois grupos. Essa divisão não existe assim na vida real, vamos dizer assim. É uma ideia que eu proponho para vocês se situarem. Quando eu quero só tirar um prefixo, é muito fácil. Ele é uma operação, então eu faço a operação que ele indica e ele desaparece. E eu fiz a operação. Multiplicação ou divisão, seja um múltiplo ou submúltiplo. Quando eu quero colocar um prefixo, eu vou operar o número com o inverso do que o prefixo está indicando. Por quê? Porque a minha ideia nesse caso, então, é compensar a aplicação do prefixo. Então, na letra C, eu queria pôr o cent, que é dividir por 100, eu multipliquei o número por 100. Na letra D, eu queria pôr o K, que é multiplicar por 1000, eu dividi o número por 1000. E na letra E, eu queria pôr o mega, que é multiplicar por 1 milhão, eu dividi o número por 1 milhão. Tá bom? Lembrando que, claro, você pode fazer tudo isso aí por regra de 3, não teria problema também. Essa é uma outra forma. Valeu, gente!